Fala pessoal do Física beleza? Estou aqui corrigindo a OBA de 2020, tá? Com os alunos. É, Deixa eu começar a introdução de novo, né? Para ficar bonitinho o vídeo, sem corte. Fala pessoal do Física beleza? Estou aqui resolvendo a OBA de 2020 com os alunos do Instituto Federal. Então vamos aí fazer essa correção juntos. O legal de fazer as provas anteriores, pessoal, é que a gente vai aprendendo bastante coisa de como é o formato da prova, né? Além de dar uma revisada em alguns conteúdos que caem aí na prova, né? Então, essa aqui foi a prova, ela foi aplicada em novembro de 2020. Ela estava prevista para maio, mas devido à pandemia teve todo esse atraso, coisa que esse ano não vai ter, né? Mesmo com a pandemia estando em alta, a prova vai ser realizada em maio, porque eles já adaptaram o formato presencial e online, né? E o formato online acontece através da inscrição do site da escola, né? E todas essas informações aí os alunos do Instituto Federal têm lá no Moodle, tá? Do OBA. Então, fiquem à vontade aí de se inscreverem de novo, né? Para esse ano e estudar, né? Porque ainda tem bastante tempo, tem um mês até a prova. E vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem digitar aí no chat, tá? Que eu vou estar olhando, tá bom? E para quem está vendo isso depois, né, é sempre legal, mesmo vendo a aula, né, tentar fazer depois essa prova para ver como que memorizou, né? Então é legal fazer mesmo depois de ver essa resolução aqui. Então vou começar com essa questão 1 aqui, ó, né, que ela fala o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui a tela. Pronto. Ó, a questão 1 é essa daqui, ó. A seguir, temos algumas relações de causa, né? Primeira frase de cada alternativa e efeito, segunda frase de cada alternativa. Então aí são relações de causa e efeito, né, pessoal? E a gente quer saber o que causa esses efeitos aqui, ó, né? Então o que causa as estações do ano, o que causa os eclipses, o que causam os solstícios e o que causa a chuva de meteoros. Tá? E aí ele está dando possíveis causas, né? Então esses aqui são os efeitos e aqui ele está dando possíveis causas, beleza? Então vamos lá, é uma alternativa de verdadeiro ou falso. No online você vai ter como colocar a opção lá verdadeiro ou falso, né? Então deixa eu deixar um pouquinho maior aí, ó. Aqui acho que tá bom. Deixa eu ver se eu estou cobrindo com a câmera, acho que não. Beleza, tá em cima. Tá pegando. Tá certo, né? Calma aí, deixa eu ver. Parece que está cortando um pouquinho para cá, então vou botar um pouquinho para cá. Tá bom. Aí acho que deu aí. Beleza. Então, ó, pessoal, essa questão aqui, ó, fala assim: a inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular ao plano da sua órbita leva às estações do ano. Então, a nossa Terra ela tem um eixo, né, que ela gira em torno dele. Esse eixo é imaginário, né? E ele liga os polos, né? O polo sul geográfico ao polo norte geográfico. E ela gira de leste para oeste. Isso. Não, aliás, isso. Gira no sentido, olhando do norte de cima, no sentido anti-horário. E aí, pessoal, o que acontece, né? Essa inclinação, ele não é assim, né? Em relação ao plano da eclíptica, né? Que é o plano da órbita em torno do Sol. Ele é um pouco inclinado, né? Essa inclinação tem 23 graus e meio. Então, isso aí faz com que a parte que o Sol ilumina ao longo do ano seja diferente, né? Como agora, né? A gente em março a gente entrou no equinócio, ou seja, o Sol estava batendo igual dos dois hemisférios. Aí a partir de agora ele está indo mais para o norte, ou seja, lá no hemisfério norte vai começar a esquentar e aqui no hemisfério sul vai começar a esfriar. Lá vai começar o verão e aqui vai começar o inverno. Então essa afirmação aqui é verdadeira, tá? É devido a essa inclinação do eixo em relação à órbita que acontece as estações do ano. Beleza? A segunda afirmação é: o formato elíptico da órbita da Terra em torno do Sol leva aos eclipses. O eclipse, pessoal, ele não é devido ao formato da órbita, né, da Terra em torno do Sol. O eclipse acontece devido à conjugação de
três movimentos, né, que são o movimento da Lua, o movimento da Terra e o Sol no centro, né? E aí a Lua, como está orbitando em torno da Terra, de vez em quando coincide os três estarem alinhados, gerando sombras, né? Ou a sombra da Terra na Lua, ou a sombra da Lua na Terra, que são os eclipses. Então essa afirmação aqui é falsa. O Sol cruzando o equador celeste, ou seja, tudo que eu tenho na Terra, né, em relação à posição, eu vou ter na esfera celeste, porque a esfera celeste nada mais nada menos é do que a impressão que eu tenho devido à curvatura da Terra, né? Então parece que o céu também é curvo, né? Eu tenho uma esfera em torno da Terra que a gente chama de esfera celeste. E aí então tem o polo sul celeste, tem o polo norte celeste, tem a linha equatorial celeste também, tá? E aí o Sol, né, quando ele está batendo mais no hemisfério norte, ele está pro lado, né, do polo celeste norte. E quando ele está batendo mais no polo sul, ele está mais perto do polo sul celeste. E aí, nessa transição, ele passa pela linha do Equador, né, do Equador celeste, não da linha Equador, né, do nosso planeta Terra. Então, o que acontece, né? Isso faz com que ele tenha três pontos, né, de passagem, três pontos centrais, assim, né? Ele chega no limite máximo ao norte, chega no limite máximo ao sul e quando ele passa na divisa. Isso aí define os solstícios e os equinócios, tá? Os solstícios são quando ele chega nessas extremidades sul e norte, e o equinócio é quando passa pela linha do Equador celeste. Então, quando o Sol cruza o Equador celeste, em seu movimento aparente, ele não faz o solstício, ele faz o equinócio, que foi o que aconteceu agora em março, tá? E acontece também em setembro, né? Que é a entrada da primavera para a gente aqui do hemisfério sul em setembro e a entrada do outono em março, tá? Então essa afirmação aqui é falsa. E as fases da Lua levam à chuva de meteoros. A chuva de meteoros não tem nada a ver com fase da Lua, né, pessoal? A chuva de meteoros ela é causada por passagens da Terra em regiões do espaço que têm detritos, né, de algum cometa, por exemplo, ou alguma região espacial que tinha alguma coisa antes. E aí, quando esses resíduos que estão no espaço, né, flutuando no espaço, entram na atmosfera, eles causam a chuva de meteoros. Né? Então, quando passou um cometa, né, o ano passado, o Neowise, ele passou, ele deixou um monte de coisas no caminho, né, porque ele foi se desgastando, né, quando ele se aproxima do Sol. E aí, quando a Terra passa nessa órbita, valeu pelo follow, Vitor. Quando passa, né, pela essa órbita, passa pelo a órbita terrestre passa por esse lugar, né, essas poeiras aí caem aqui na Terra, né, através da atmosfera. Beleza. Desse aqui, pessoal, alguma dúvida? Quem está vendo aí? Enquanto isso, deixa eu ver uma coisa aqui no Whats, que eu falei que ia fazer live, mas não mandei os links, né? Mas se meus alunos aí são espertos, eles já mandaram. Alguma dúvida, pessoal? Enquanto isso, eu vou colocando aqui. Beleza. Tranquilo, né? É bem facinho. Aí, ó, essa Olimpíada, o que, que aconteceu, pessoal? Eles, para evitar, né, a coisa da cola, eles fizeram duas questões bem parecidas, só que mudam alguma das coisas, né? Valeu, Demoino, valeu pelo follow. Então, ó, eles fazem duas questões, tá vendo? As causas são as mesmas, e aí mudou, né? Trocou um pouquinho algumas palavras aqui, né? Os efeitos. Então, ó, vamos fazer todas, né? O que vocês acham? A gente faz toda ou deixa essas aqui, as questões duplicadas para vocês fazerem depois? O que vocês querem fazer? O que vocês preferem?
Coloquem aí no chat para eu saber. Vocês querem que eu faça todas ou deixo para vocês fazerem algumas? Segunda opção interessante. É legal, porque daí vocês já treinam. Então vamos deixar para vocês fazerem essas. Beleza? Aí vocês tentam. Qualquer coisa tem o gabarito e as explicações são bem parecidas, né? Vocês ouviram as explicações de cada uma das coisas aqui. E aí vocês vão saber escolher o verdadeiro ou falso. Então vou fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar aqui a questão 2, ela é igual a 1 que eu acabei de fazer, né? Só muda algumas palavrinhas aí que dá para saber se é certo ou errado. Vamos lá, questão 3, ó, tá vendo? A 3 e a 4, ó, também, ó, são iguais, tá vendo? É igualzinho. Então vamos lá, fazer a questão 3 aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou colocando certinho. Eu tenho que puxar um pouquinho para cá. Beleza. Ó, a questão 3, pessoal, na verdade, ela é uma questão de analisar gráfico, tá? Então, é uma análise desse gráfico que está aí. Mas vamos ler toda a questão. Medir a distância das estrelas é fundamental em astronomia, né? Com essa informação da distância, pessoal, a gente consegue calcular várias características de uma estrela. A gente consegue calcular a temperatura de uma estrela, a gente consegue calcular o tamanho de uma estrela, consegue calcular a massa, né, os componentes químicos, saber se ela está se aproximando ou se está se afastando, tudo isso com a distância. Então, é uma característica muito importante a gente saber a distância que uma estrela está da gente, né? Uma estrela tipo Cefeida é uma estrela gigante ou supergigante amarela com 4 a 15 vezes a massa do que o Sol, ou seja, ela é um pouco maior que o Sol, e com 100 a 30 mil vezes mais luminosidade que o Sol. Elas são mais brilhantes. A luminosidade das Cefeidas varia num período bem definido, entre 1 e 100 dias. O nome da Cefeida vem da estrela pulsante, Delta Cephei, da constelação de Cefeu, cuja a variabilidade do brilho aparente foi descoberta em 1784. Então aí, uma característica da Olimpíada, pessoal, é sempre essa, tá? Ele dá informações para vocês. Quando você faz uma Olimpíada, você sempre aprende uma coisa nova, né? Então, por exemplo, essa história da Cefeida, né? Por que é uma estrela famosa e por que a gente busca Cefeidas em outras galáxias, né? É por causa dessa característica dela que a gente sabe a variação de brilho dela e ocorre entre um período exato de 100 dias, mais ou menos, né? E aí, com isso, a gente consegue comparar uma galáxia com a outra, saber qual que é as propriedades dessa outra galáxia através das cefeidas, por exemplo, a distância dessa galáxia e por aí vai. Então, foi descoberta uma relação entre o período de pulsação e sua magnitude absoluta, MV, dada por MV menos 276 log P dias menos 1,4. Então, medindo-se o período, se obtém a magnitude absoluta MV. Medindo-se o brilho da cefeida através da luz que chega num telescópio, se obtém a magnitude aparente MV. Né? Então, ó, a magnitude absoluta de uma estrela é o M maiúsculo, a aparente é o M minúsculo. Tá? Aparentemente, aparente é a que a gente vê aqui da Terra, tá? Por isso que a gente chama de aparente. É a aparência que a estrela tem aqui para a gente. E a magnitude absoluta é estipulado uma distância padrão da estrela e com isso a gente vê a luminosidade sempre através dessa distância. Por isso que ela é absoluta, né? Ela é padronizada. Então, por exemplo, né, fazendo uma comparação, eu não lembro muito bem quanto é, mas eu acho que é uma unidade astronômica, eu acho. Posso estar enganado. Mas é assim, vamos supor, eu estou a 10 metros da estrela. Ah, essa aqui brilha numa tal magnitude. Aí eu vou para outra estrela e uso os mesmos 10 metros de parâmetro.
Então, por isso que é uma magnitude absoluta. É em relação a essa distância, tá? É sempre a mesma distância para todas as estrelas. E aí eu consigo categorizar cada uma das estrelas. Então, com as duas magnitudes, né? Uma através do período e outra através do... Nossa, deixa eu desconectar aqui a Steam, senão vai ficar aparecendo esses avisos dos colegas jogando um Counter-Strike. Então, eu consigo, através dessa fórmula aqui, que é muito conhecida na astronomia, que é essa daqui, ó. Essa fórmula aqui, a gente consegue calcular a distância, tá? Então, ele fala que a distância vai ser em parsec, né, que é arcos de segundo em paralaxe, né? Então, é uma definição de distância. Né? Quando eu tenho ângulos de arcos de segundo em paralaxe, eu consigo achar essa distância em parsec. E aí, as cefeidas são fundamentais na determinação de distâncias extragalácticas. Né? Então, outras galáxias, a gente consegue achar a distância delas através das cefeidas, através de todo esse cálculo que ele mostrou aí. O gráfico mostra a relação entre a luminosidade, né, e o seu raio, né, o tamanho de uma cefeida numa escala arbitrária ao longo do tempo. Ou seja, a escala está arbitrária. Aí, analisando o gráfico, coloque falso ou verdadeiro na frente de cada uma das afirmações a seguir. A luminosidade da cefeida, ela cresce rapidamente e decresce lentamente. Oi, filha, comeu tudo. Parabéns, nenê. Obrigado. Depois eu levo lá na cozinha. Momento fofura da live aí para quem gosta de criança. Ó, então lá, a luminosidade da cefeida cresce rapidamente e decresce lentamente. Olha o gráfico da luminosidade. Ele descreve isso aqui que está na afirmação. Cresce rapidamente e decresce lentamente. Vocês estão vendo que não é uma questão de astronomia, né? É uma questão de, de interpretação de gráfico, né, pessoal? Então, ó, o gráfico da luminosidade, ó, ele cresce num tempo muito curto. Ó. Nesse tempinho aqui, ó, ele já cresceu para o máximo. E aí, ó, ele decai nesse tempo aqui, ó. Olha o tempo que demora o decaimento. Ou seja, ele cresce rapidamente e decresce lentamente, tá? É verdadeira. Beleza. A segunda, quando a luminosidade da cefeida está diminuindo, ela atinge o seu tamanho máximo. Ó, começa a diminuir aqui, ó. Quando está diminuindo, o raio, ó, o raio é o maior possível, tá vendo? Ó? O maior raio possível é esse aqui, ó, que é justamente nessa diminuição da luminosidade. Então essa afirmação também é verdadeira. Quando o raio da cefeida é mínimo, ó, o raio é mínimo aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. A sua luminosidade ainda não é máxima. Ó, vamos lá ver, ó. Ele vai dar mais ou menos aqui, ó. E aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui. Tá certo essa aí? Tá, né? Quando o raio é mínimo, a luminosidade ainda não é máxima, tá? A luminosidade só é máxima nesse ponto aqui, ó. E aí o raio não é mais mínimo, ó. O raio já cresceu um pouquinho. Quando o raio da cefeida é máximo, ou seja, nesse ponto aqui, a sua luminosidade é mínima. Não, né? Ó, a luminosidade mínima é esse trecho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, o raio máximo, a luminosidade não é mínima. Então, essa aqui, a afirmação está falsa. Dessa questão aí, alguma dúvida, pessoal? É interpretação de gráfico. Vocês viram que não entra nada, né, de astronomia, basicamente, um conceito assim muito grande de astronomia, né? Você mais aprendeu com a questão do que precisou demonstrar com conhecimento em astronomia. Beleza, né? Acho que ninguém tem dúvidas. Aí, ó, vamos para a próxima questão. A questão 4, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Só que ele muda um pouquinho aqui as alternativas aqui embaixo, beleza? E aí, mudando as alternativas, né, vai mudar a escolha do falso e verdadeiro. Então, treinem, né, essa interpretação de gráfico com essa questão 4. É idêntica à que eu acabei de explicar. É uma interpretação de gráfico também, tá bom?
Então vamos lá. Questão 5. Então eu estou fazendo as ímpares, né? Vocês façam as pares. Eu vou deixar essa coisa aqui do lado. Deixa eu tirar um zoom aqui. E aí eu já mostro para vocês porque eu estou deixando aí do lado. Beleza. Fechou. Deixa eu ver só se tá tudo certo na live. Deixa eu ver. Aqui tá. Fechou. Também. Beleza, as duas lives estão bem, é que vocês não falam nada no chat, né, pessoal? A live é pra vocês. Eu já manjo algumas coisas daqui, né? Não vou dizer que manjo tudo, porque às vezes em astronomia, né, cai uma coisa ou outra que eu não conheço. E aí tem que pesquisar, tal. Mas eu manjo bastante coisa. É pra vocês tirarem dúvida, tá? Principalmente quem tá aqui na live, né, pessoal? Aproveitem esse momento para digitar no chat aí as dúvidas, porque você pode ver depois o vídeo, né? Não precisa ficar aqui na live também. Beleza? Então vamos lá. Ó. A imagem a seguir é de um astrofotógrafo tcheco, Miloslav Drukmiller. Ele conseguiu registrar na mesma foto vários objetos celestes, alguns estão identificados para vocês. Então, a estrela de Canopus, né, aqui no ponto A, a estrela Alfa Centauro, é o B, a grande nuvem de Magalhães, que é uma das galáxias, né, próximas à Via Láctea. A gente chama de galáxia satélite porque ela é muito pequenininha em comparação à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda. E o cometa McNaught, né, que é esse cometa que apareceu aí em algum lugar que deu para ver, né? Depende da região da Terra, você não consegue ver o cometa. Não com essa clareza aqui, né? Aí, beleza. Então tá aqui o ponto A, B, C e D. Curiosidade: a estrela Canopus tem magnitude absoluta MV menos 5,53 e a aparente 0,65. Alfa Centauro tem magnitude 4,45 positivo e magnitude aparente 0,10 positivo. Escolha entre as quatro alternativas para cada objeto a ordem de afastamento até nós, ou seja, 1 para o mais próximo até 4 para o mais distante, ou seja, sequencie corretamente os 4 objetos de 1 até 4. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Quais vocês acham entre esses 4 objetos que é o mais distante? A estrela de Canopus, a estrela de Alfa Centauro, a grande nuvem de Magalhães ou o cometa McNaught? Qual vocês acham que é o objeto mais distante? Ó, na Twitch eu estou abrindo uma enquete lá, tá? O mais distante, o Felipe está chutando que é a estrela de Canopus. E o Felipe está chutando que é a estrela de Alfa Centauro. Vamos pensar assim, pessoal. As estrelas, todas elas, todas as estrelas que a gente enxerga, elas pertencem a um coletivo, certo? Qual é o coletivo de estrelas? Isso, mudou de opinião, grande nuvem. Por quê? Se a gente consegue ver a estrela singular e não o coletivo, se a gente está vendo o coletivo, é que está muito longe do nosso coletivo, que é a Via Láctea. Então, todas as estrelas que a gente vê no céu
todas elas, sem exceção, são da Via Láctea. Qualquer estrela que está fora da Via Láctea, ela já está em outra galáxia. Então, na verdade, a gente está vendo a própria galáxia, né? Que é o caso das nuvens de Magalhães, né? Da grande e da pequena nuvem, ou da galáxia de Andrômeda, ou da galáxia de Sombreiro. Né? A gente não vê uma estrela da galáxia Sombreiro, a gente vê a galáxia de Sombreiro inteira. Aí, quando você vai aproximando e vai tirando informação, você consegue ter informações de algumas estrelas muito brilhantes dessa galáxia. Deixa eu ver o pessoal da Twitch. O que voltou. Beleza. Então, ó, a nuvem ela é a mais longe, né? Então, ó, mais próximo é 1, o mais distante é o 4. Então, a grande nuvem é o 4. Aí, o mais próximo, pessoal. Entre estrela e cometa, qual que vocês acham que estão mais próximos da gente? Vamos ver quem manja de cometa aí. Quem manja de cometa? Chuta aí, pessoal. Coloca qualquer coisa aí no chat. O cometa, Ricardinho, isso mesmo. Por que o cometa, pessoal? O cometa, ele é o mais próximo, justamente porque esse efeito aqui da cauda do cometa é devido ao Sol. Isso mesmo, Eros, certinho. Porque ó, o Sol que faz, né, o vento solar que faz essa ejeção aqui, ó. Então o Sol ele está aqui desse lado, né? E aí a cauda está para esse lado. E como ele está próximo à nossa estrela, não tem como as outras estrelas estarem mais próximas da gente, certo? Então é o cometa. Esses dois aqui, teoricamente, são fáceis, beleza? É fácil você acertar que é o, o cometa o mais próximo e a outra galáxia o mais distante. O problema vem nas estrelas. Como que eu consigo identificar qual estrela que está mais perto e qual estrela que está mais longe? É pela magnitude, pessoal. Quanto menor for a magnitude, ou seja, quanto mais negativa, mais o objeto está menos brilhante. E se a magnitude for positiva, mais brilhante é o objeto. E aí, ó, por isso que eu deixei aqui a outra figura, ó. Que nessa figura aqui, deixa eu cortar essa imagem. Ah, não precisa cortar não. Eita. Só deixa eu. Ó, nessa outra figura, pessoal, tem essa formulazinha aqui, ó, que ele deu na questão 3. Ele fala assim, ó, vou copiar aqui a fórmula. Ele fala assim, ó, a distância é igual a 10, a magnitude absoluta menos a magnitude aparente mais 5 dividido por 5, tá? Então é 10 elevado a isso, tá? Deixa eu melhorar aqui para não confundir. 10 elevado a esse número aqui, tá? Beleza. Agora que eu tenho essa informação, dá para a gente ver as magnitudes aqui, ó. A magnitude é absoluta menos 5,53 e a outra é menos 0,65. Ó, menos 0,65 mais, isso aqui vai dar um número positivo, certo? Se o número é positivo, 10 elevado a qualquer coisa positiva é um número muito grande, ou seja, a distância vai ser muito grande. Agora, ó, se eu colocar o 4,45 aqui e o 0,10 aqui, ó, 0,10 e 4,45, isso aqui vai dar um número negativo. E aqui vai dar um número muito pequeno, ó, certo? Um decimal. E se eu elevar 10 a um decimal, vai dar um número muito menor. Tá? Ou seja, a conclusão que eu chego é que Alpha Centauri está muito mais próxima de nós do que a estrela de Canopus. Tá? Então, esse é o raciocínio que vocês têm que fazer. Então, ele te deu uma informação na questão anterior para você usar na questão 5. Tá? Agora, presta atenção. Quem for fazer a prova online não vai ter acesso à questão anterior. Então, é legal algumas informações, você vai estar com uma folha de anotações do lado para fazer as contas,
você já nota algumas informações que estão na questão anterior, né? Principalmente fórmulas que você vai esquecer. Né? A história lá das cefeidas, né, é muito difícil esquecer, mas a fórmula é mais fácil esquecer. E aí eu consigo definir qual que era a estrela mais próxima e mais distante. Outra informação, Alpha Centauro é uma estrela muito famosa. Por quê? Porque ela está a 4 anos-luz da gente. Ou seja, ela é a estrela mais próxima do sistema solar. Então, se você lembrar dessa informação, qual que é a estrela mais próxima do sistema solar, aí vocês vão saber que é Alpha Centauro. Então, depois do cometa, a coisa mais próxima da gente é Alpha Centauro. Né? Então, tudo que está fora do sistema solar, a coisa mais próxima, né, mais brilhante que tem, é a estrela Alpha Centauro. E aí, então, a estrela Canopus só pode estar na terceira posição. Então, esses são os dois modos de fazer essa questão aqui. Beleza? Alguma dúvida? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Se não tem dúvida, vamos lá. Ó. Questão 6 é igualzinha, só muda, né, a ordem aqui das coisas. Ok, beleza, sem dúvida. Questão 7. A questão 7, pessoal, é um pouco de coordenadas astronômicas, né? Coordenadas celestes. Então a gente vai ter que colocar as afirmações se é verdadeira ou falsa, né? Através do conhecimento de duas características de localização celeste, que é a declinação e a ascensão reta. Tá? São essas duas características. E aqui ele está colocando, né? A ascensão reta ela é dada em horas e está colocando aqui, ó, 5 horas para cá, 6 horas para cá, para a esquerda. E a declinação, ó, 0 está aqui, a declinação aumenta sentido o polo celeste norte e ela fica negativa no sentido do polo celeste sul, tá? Então vamos lá. A carta celeste traz a constelação de Órion. Então aqui está a constelação de Órion. Ela é uma constelação muito famosa que vocês devem saber, principalmente, né, as estrelas dela, aonde que ela é localizada, o formato, né, que ela tem. Por quê? Porque ela envolve, né, uma constelação muito fácil de se achar no céu. Né? E aqui no Brasil a gente conhece essas 3 estrelas aqui como as 3 Marias, né? O cinturão de Órion, que a gente fala. Então, o Órion, né, a gente que está aqui no sul, a gente vê ele de cabeça para baixo, né? Então, Rigel e Saiph tá para cima, aí vem o cinturão e aqui mais para baixo tem Betelgeuse e Bellatrix, né? Que Betelgeuse até ficou famosa aí, que estavam esperando que ela ia explodir numa gigante vermelha, né? E ia sumir do céu numa explosão de supernova aí. E não está acontecendo, o brilho dela deu uma variada, mas já voltou ao normal. Né? Então não vai ser dessa vez, mas um dia isso aí vai acontecer e ela vai sumir do céu. Ela vai ficar muito intensa, o brilho dela durante algumas noites, e aí depois ela some do céu, e aí não vai ter mais esse ponto aqui na constelação de Órion. Tá bom? Então, ó, esse é o formato, né? Aqui também tem uma característica interessante, que aqui, ó, tem a nebulosa de Órion, ela fica aqui, ó, tá? Tem essas 3 estrelinhas aqui. E aí tem uma nebulosa aí no meio que é uma nuvem, né, de gás e é um berço de estrelas, né, onde se formam estrelas novas aí, que é devido a uma explosão de uma supernova. Aí, vamos lá para a carta celeste, é onde você acha as constelações e a localização das constelações de acordo com a época do ano. Tá lá suas principais estrelas. O eixo horizontal representa a ascensão reta, o vertical representa a declinação. Ambos definem as coordenadas equatoriais das estrelas e são análogos, respectivamente, às coordenadas geográfica, longitude e latitude. Uma declinação positiva indica que a estrela está no hemisfério norte, uma declinação negativa significa que a estrela está no hemisfério celeste sul. O tamanho dos círculos pretos, né, que são os pontinhos que representam as estrelas,
é proporcional ao brilho aparente do astro, ou seja, sua magnitude aparente. A escala de magnitudes está na parte inferior, né? Ó, quanto maior for, é mais brilhante a estrela, quanto menor for, menos brilhante a estrela. Então, tá vendo que as informações que eu disse antes, pessoal, já estavam todas enunciadas, né? Então é muito doido isso, né? É, a gente nem precisa saber tantas coisas de astronomia assim. Você tem que lembrar alguns detalhes. Mas se você interpretar, né, o texto, as informações que ele está te dando na questão, você consegue fazer uma questão desse tipo. Então, olha lá, a estrela Rigel está no hemisfério celeste norte. Ó, o zero está aqui, para cá é negativo. Ele fala que o negativo está no hemisfério celeste sul. Olha lá. Então é uma afirmação falsa. A estrela Rigel é mais brilhante do que Mintaka. Ó, Rigel é a maior, né, depois de Betelgeuse, é a maior, certo? Eu chamo ela de Betelgeuse, né? É porque em inglês é Betelgeuse, mas em português é Betelgeuse. Rigel é a maior. Se ela é maior, ela é a mais brilhante de todas, né? Então é verdadeira. Ela é mais brilhante. Parte da constelação de Órion está no hemisfério celeste norte e parte no hemisfério celeste sul. Parte está no norte, parte está no sul. Também é verdadeira. A estrela Mintaka, essa daqui, ó, uma das três Marias, tem declinação próxima de 0 grau. Olha lá, a linha de zero está aqui, olha a Mintaka onde está. Bem próximo de zero. Então essa afirmação também é verdadeira. As três Marias têm magnitude aparente entre 1 e 2. Olha lá, olha o tamanho das bolinhas. Entre 1 e 2, né? Olha lá, todas elas têm entre 1 e 2. Então essa aqui também é uma afirmação verdadeira. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Bem fácil nessa questão. Aí a questão 8, né? Alguma dúvida dessa? Vão digitando aí no chat. Qualquer coisa eu volto. A questão 8, ó, é igual, só muda aqui algumas alternativas. E aí muda o verdadeiro ou falso. Vamos para a questão 9. Questão 9. Olha lá. A questão 9, né, pessoal? É essa daí. Opa, tranquilo, tranquilo. Other Setulu. Nossa, mano, nick difícil. Na Twitch é muito pior, velho. Aqui no YouTube é muito melhor porque eu vejo o nome de vocês, é muito mais fácil falar. Beleza, ó. A questão 9 fala assim: a figura mostra o que vê um observador no hemisfério sul, numa certa data, quando olha de frente para a direção cardial norte. Na figura estão indicados esquematicamente o equador celeste, que é a linha mais escura, e a trajetória do Sol em 2 dias consecutivos, 1 e o 2. Ou seja, o Sol estava mais abaixo e agora ele está indo para a direção do equador celeste. Ele vai ficar mais ao norte do equador celeste, certo? Porque a gente está no hemisfério sul. Aliás, desculpa. A gente está olhando para o hemisfério norte, certo? Beleza. Então aqui está o Equador, ele estava mais ao norte e está vindo mais para o Equador. Beleza. Então vamos lá. Ele quer saber qual das alternativas está certo devido à época do ano desta observação, né? Quando que o cara está observando isso daqui, beleza? Então, ó, a gente está olhando para o norte, pessoal. Ou seja, o Polo Norte está aqui embaixo. Se o Sol está mais próximo do Polo Norte celeste, né? Tudo isso aqui eu estou falando é celeste, tá? Então quer dizer que o Sol estava muito próximo do hemisfério norte do que do hemisfério sul. Ou seja, se o Sol está mais próximo do hemisfério norte do que do hemisfério sul, não que esteja mais próximo, desculpa, ele está iluminando mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul, isso significa que para nós aqui do hemisfério sul, nós estamos no inverno, tá? Então a gente está no inverno.
E o inverno ele está acabando, ó, porque o Sol ele está indo para a direção do Equador Celeste, ou seja, logo menos será um solstício. E após o inverno vem a primavera, né? Então será aqui o equinócio de primavera. Então ele estava no solstício de inverno e está caminhando para o equinócio de primavera, tá? Essa alternativa aqui. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Essa questão acho que é um pouco mais complicada. Então, quais informações que eu tenho? Primeiro, eu estou no hemisfério sul. Quando fala hemisfério sul, você já fala, bom, estou no Brasil. Aí eu olho para o ponto cardial norte. Se eu olhei para o ponto cardial norte, quer dizer que eu tenho uma referência que o polo, né, eu não vejo o polo celeste norte. Por quê? Porque eu estou no hemisfério sul. No hemisfério sul, eu só vejo o ponto, o polo celeste sul. Isso, é bastante complexa. Então, ó, o Sol, pessoal, ele vai mais para baixo aqui, ou seja, ele fica mais baixo no céu. Então, vamos desenhar aqui o nosso céu. Então, ó, eu tô aqui. Aqui, essa aqui é o meu horizonte. Eu estou olhando para o norte. Se eu estou olhando para o norte, eu estou de costas para o sul, certo? E aqui, ó, tá a linha imaginária que liga o norte e o sul, os pontos cardeais. Aí, ó, se eu estou olhando para o norte e aqui está o sul, né? Eu tenho o leste à minha direita e o oeste à minha esquerda, tá bom? O Sol ele nasce aqui e faz essa trajetória e se põe aqui, tá bom? Ele nasce no leste e se põe no oeste, beleza? Aí, ó, se ele está fazendo essa posição, ele vai fazendo isso aqui várias vezes ao longo do ano. E aqui no meio tem uma linha que eu vou fazer de outra cor, ó, que é a linha equatorial. Ou seja, se eu pegar o polo norte e o polo sul, que está aqui no céu, ligar eles, vai ter essa linha que divide no meio, que é a linha do Equador. Se o Sol está abaixo dela, quer dizer que ele está mais para o norte. Se ele está acima, o Sol está mais iluminando o sul. Ele está aqui, ó, nessa questão, ele está abaixo do Equador Celeste, ou seja, ele está mais ao norte. Se ele está mais ao norte, para a gente é o inverno. Agora, se no dia 2 ele subir um pouquinho, ele está vindo para o Equador. Se ele está vindo para o Equador, ele está vindo para o sul. Ou seja, eu agora estou caminhando para a primavera. Porque quando ele aparecer aqui em cima, ó, aqui no sul, ele vai ser o verão. E aí quando ele voltar e chegar aqui de novo, ó, aí vai ser o outono. E por aí vai. Então ele faz... Tudo bom, Eugênio? Então ele faz esse movimento ao longo do ano. Deixa eu até mostrar uma foto para vocês. Quer ver? Chama movimento anual do Sol. Chama eu esqueço o nome disso. Imagem. Eu já vou achar uma aqui. Aqui, ó, anêmala. Analema. Ó, aqui, ó, né? Deixa eu ver, deixa eu clicar na imagem. Pronto. Ó, o analema, o que que significa? Eu tiro a foto do Sol ao longo do ano, sempre da mesma posição, tá? Muito obrigado. Ano passado assisti suas aulas e acompanhei suas lives e fui prata na OBA. Oh, parabéns, Eugênio. Muito legal, né? Muito legal ganhar essas medalhas. Eu fico muito feliz que ajuda vocês, tá? Os vídeos que eu ponho aqui. Professor, se estiver na linha do Equador terrestre, você consegue ver ambos os polos celestes? E a linha do Equador Celeste estará logo acima de ti? Isso, a linha do Equador Celeste vai estar acima, certinho, mas você não vai conseguir ver exatamente os polos, né? Você vai estar um pouquinho, o seu horizonte vai estar bem em cima deles, tá? Oh, de nada, Eugênio. Eu faço isso para vocês mesmo, para vocês conseguirem estudar. Tem bastante recurso no YouTube, mas para ser mais um. E aí vocês conseguirem esses resultados mesmo.
Então, ó, aqui, ó, tirou a foto, ó, pessoal. Tá vendo que ele tá mais aqui, ó, ao norte, né? Não sei que região é essa, mas vamos fingir que é o hemisfério sul aqui. Ó, ele tá mais baixo o possível, ou seja, é inverno. Quando ele tá mais alto possível, é verão. E aqui, ó, no meio, tá vendo que ele passa no meio duas vezes, ó? Uma, duas. Esse ponto aqui no meio são os equinócios, tá? Então essa questão aqui, ó, tentem pensar, ó, a questão 10 é ao contrário, né? Se vocês fizerem a par aí, ó, ela é ao contrário, tá bom? Deixa eu voltar aqui para beleza. Questão 11. Vamos limpar a tela. Fechou. A questão 11, pessoal, ela ainda é de astronomia, né? Deixa eu pensar. São 6 questões, né? Vão ser 7 de astronomia e 3 de astronáutica e energia, tá? Então vamos lá. Questão 11 já envolve um pouquinho de conta. A lei da gravitação universal de Isaac Newton diz que a força entre dois corpos de massa m1 e m2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas, m1 vezes m2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, né, que é d ao quadrado. Ou seja, F igual a g m1 m2 sobre d quadrado, onde g é chamada de constante universal da gravitação. A Terra e Vênus têm quase a mesma massa, né? Elas têm uma massa bem parecida. Mas a Terra ela está a 1 unidade astronômica de distância do Sol e Vênus está a 0,7 unidades astronômicas do Sol. Assinale um X na opção que indica o quão maior é aproximadamente a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra. Então, esse exercício, pessoal, é um exercício de relação. Né? Você vai ter que fazer a relação entre as duas forças. Quais forças? A força gravitacional de Vênus sobre a força gravitacional da Terra. Quem é a força gravitacional de Vênus? É o G, a massa do Sol, vezes a massa de Vênus, sobre 0,7, que é a distância entre eles, ao quadrado. Dividido, quem é da Terra? Da Terra é G, massa do Sol, massa da Terra, dividido por a distância da Terra, 1 ao quadrado. Professor, referente à imagem da questão 9, quando o Sol estiver em cima da linha do Equador, estaremos no equinócio de primavera? Isso, Eros. Só que assim, você tem que reparar, de acordo com a questão que a gente fez, sim. É que a gente tem que ver qual hemisfério a gente está sempre, tá? Para saber se o Sol está indo para cima ou está descendo, tá? E aí depende do hemisfério e de qual época do ano. Mas naquele exemplo é equinócio de primavera. Se ele estiver em cima, é algum equinócio, né? Ou de outono ou de primavera, depende do hemisfério que você está, tá? Aí, pessoal, ó, a massa do Sol a gente vai poder cortar. Por quê? Não, deixa eu fazer passo a passo essa conta que às vezes eu acho que eu passo rápido e vocês não entendem. Ó, então vou colocar aqui no cantinho e vamos passar isso aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. G, massa do Sol, massa de Vênus, dividido por 0,7 ao quadrado. Vezes, ó, quando está dividindo fração em fração, eu inverto a fração de baixo, não é isso? 1 ao quadrado sobre G, massa do Sol, massa da Terra. Aí, ó, o G tem um em cima, um embaixo. Posso cortar. Massa do Sol, posso cortar. Massa de Vênus e a massa da Terra, ele fala que é igual no exercício, ó. Tá aqui no exercício. Um é igual ao outro. Aí fica 1 ao quadrado sobre 0,7 ao quadrado. Ou seja, dá 1 sobre 0,49. Aí, ó, a gente tem que ver qual das questões, né, é mais próxima disso aí. Então vamos lá. O 0,49, pessoal, ele está perto de qual número mais ou menos redondo? O meio, né? 1 sobre meio, 0,5. E 1 dividido por meio, se eu tenho R$1 e divido por 50 centavos, eu vou ter duas moedinhas de 50 centavos. Ou seja, a questão certa é essa daqui, ó. Vai dar 2.
tá bom? 1 dividido por 0,49. E aí você vê que as outras alternativas, ó, são meio que pegadinhas, né? 0,49, que é o dado que foi dado, 0,7, 1. Então, se eu elevo só o 0,7 ao quadrado a 0,49, eu posso errar. E se eu fizer a relação ao contrário, vai dar errado também. Tá bom? Então, ó, deu 2. Beleza? Alguma dúvida desse, pessoal? Ó, aqui, ó, no exercício 12 é o mesmo exercício, só que, ó, tem a relação de Marte com a Terra, tá? Então vai dar um pouquinho diferente devido a essa relação aí, ó. Vai dar 1,5 ao quadrado, e aí quando eu faço 1,5 ao quadrado dá 2,25, só que tem 0,1, né? E aí você vai ter que dividir, vai dar essa resposta aqui, se eu não estou enganado de cabeça. Vai dar 22,5, isso mesmo. Beleza? Então dá para fazer. Não entendi o final, vamos lá pro final. Você não entendeu a aproximação, Felipe? Faz 1 dividido por 0,5 mesmo. Ó. Quer ver? Eu vou pegar até na calculadora e eu mostro para vocês. Ó. Fica mais fácil. Aqui, ó. 1 dividido por 0,5 dá 2. Tá bom? Quando eu pego uma coisa, né? Se eu pego. Eu não tenho nada para quebrar aqui. Pode ser essa folha. Se eu pego uma folha e divido pela metade, quantas folhas eu vou ter agora? 2, tá? É isso. Ou quantas metades eu faço um inteiro, né? 2 metades. Aí a única coisa que eu fiz aqui foi aproximar o 0,49 de 0,5, né? Tá vendo? 0,49 se eu arredondar dá 0,5. Beleza? Para conseguir achar uma das alternativas. Mas se você resolver 1 dividido por 0,49 também vai dar próximo de 2, aí você ia achar o valor mais perto, tá? E lembra que vocês vão estar na casa de vocês, né? Professor, sobre a anterior, como o Sol se comporta ao longo do ano para quem está na linha do Equador? Ele passa, né, no meridiano que a gente fala, né, ele passa 2 vezes, né? Então lá tem 2 dias que ao meio-dia você vai estar com o Sol bem em cima da sua cabeça, né? E aqui no hemisfério sul, até o Trópico do Equador, né, a gente passa uma vez só. O Trópico do Equador, Trópico de Capricórnio, né? E lá no hemisfério norte é o Trópico de Câncer. Então lá é um dia só, tá? Então ele vai ver o Sol ir para um lado e para o outro, né? Ao longo do ano, né? Então assim, então imagina que eu estou olhando para o céu. Então o Sol ele faz essa trajetória aqui. Vou tentar desenhar. Ó, deixa eu limpar a tela. Vamos fazer um desenho aqui. Então imagina que você está no Equador, que significa que a linha que cruza aqui, ó, está exatamente em cima da sua cabeça, certo? E o Sol nasce aqui, ó. Então ele vai nascer aqui. Vamos supor que aqui, ó, aqui é o sul, aqui é o norte. Então, ó, o Sol ele nasce aqui no leste e se põe no oeste, certo? Então você vai ver ele fazer isso aqui, ó. Quando tiver no equinócio, você vai ver ele seguir exatamente essa linha aqui, que é a linha do Equador Celeste. E quando tiver no solstício, né, pro hemisfério norte, ele vai fazer isso daqui, ó. Então, ao longo do ano, você vai ver o Sol fazer esse movimento aqui, tá? Ele vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ele vai passar nesse ponto aqui 2 vezes. E aí, qual que é esse ponto máximo aqui, ó? Isso aqui, se fosse na Terra, é os trópicos. Esse aqui é o Trópico de Capricórnio. E esse aqui é o Trópico de Câncer. Tá bom? Seria isso aqui que você veria lá no Equador. O que você pode fazer é simular isso aqui, tá, Ricardinho? Abaixa Stellarium aí, né, no computador
E aí você pode ir lá e colocar assim, ó, falar, quero, né? Você pega uma latitude zero. Se a latitude é zero, quer dizer que você está na linha do Equador. E aí dá para você simular como que é o solstício, os equinócios nesses lugares. Entendi. E esses 2 dias são os equinócios e solstícios correspondentes a cada hemisfério. Ó. Aqui, ó, são 2 dias que ele passa por esse ponto ao longo do ano. E aqui é um dia só e aqui é um dia só. Né? Ele vem, chega aqui, passa aqui de novo, vem, chega aqui, passa aqui de novo, já é outro ano, tá? Então aqui são os equinócios e aqui é o solstício. Aí dependendo do hemisfério que você está, solstício de verão e inverno. Então aqui para quem está no hemisfério sul seria o solstício de verão. Para quem está no hemisfério norte, quando o sol está nessa posição aqui, é o solstício de inverno. Beleza? Vamos lá. Vamos lá que ainda falta bastante questão. Aqui, ó, questão 13. Questão 13. Olha lá. Questão 13 é da lei de Kepler, né? No caso, a terceira lei de Kepler. E aí ele vai contar um pouquinho da história do Kepler. Ó. As 3 leis de Kepler, o Kepler que viveu de 1571 a 1630, descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais e etc. Para os planetas, dizem o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol em um dos focos. Lei das áreas. Uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, que é a velocidade areolar. Lei dos períodos. O quadrado do período orbital, dividido pelo cubo da distância média do planeta ao Sol, é uma constante k, ou seja, P2 sobre D3 igual a k. Né? Eu ensino para os meus alunos essa equação desse jeito. Eu faço assim, ó, t ao quadrado sobre raio ao cubo igual a uma constante. Né? O t é o período e o r é o raio da órbita, né? O raio médio, que é o semieixo maior. Beleza. Aí, ó, pessoal, a figura ao lado traz o esquema das órbitas dos 6 primeiros planetas do Sistema Solar, na escala correta de distância, onde 1 centímetro vale uma unidade astronômica. Note-se que a constante K é a mesma para todos os astros que orbitam o Sol e depende das unidades usadas para se expressar P e D. Por exemplo, no caso da Terra, se usarmos o período P em unidades de anos terrestre, ou seja, o período medido em anos, e a distância medida em unidade astronômica UA, que é a distância entre o Sol, bolinha do centro da figura. Então esse aqui é o Sol, essa bolinha aqui, ó, bolinha verde ali. E a Terra, terceira órbita, 1, 2, 3, essa daqui, ó. Ele fala que a gente vai ter a seguinte conta: um ano terrestre ao quadrado, uma unidade astronômica ao cubo igual a 1, né? Dito isso, marque um X na opção que traz o período aproximado de Júpiter, sendo que a distância média de Júpiter ao Sol em UA está na figura. Aí, ó, vocês vão ter que me falar qual que é desses círculos, qual que é Júpiter, né? E aí eu vou conseguir calcular isso, ó. Então, ó, se o Sol está aqui, pela ordem, né? Vamos lá, como eu decoro? Minha vó tem muitas joias. Só não usa, não, só usa no pescoço. O pescoço aqui a gente tira fora, que é Plutão, né? Que não é planeta. Mas olha lá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Essa é a sequência dos planetas, né? Então, ó, pela sequência dos planetas, né, que eu coloquei aqui embaixo, vou colocar de novo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Ó, Mercúrio é essa, Vênus, Terra, Marte. Marte é esse aqui de 1,5. Júpiter é esse aqui, ó. Então esse aqui é Júpiter. Esse aqui é de Saturno, beleza? Então, Eros, essa aqui é Saturno. E aí ele está perguntando de Júpiter. Então, a gente vai usar o 5,2. Isso. Olha lá.
O K vale 1, certo? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. O período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a 1. Quem é o período? É o que eu quero descobrir. T ao quadrado igual a 1 vezes o raio. O raio é 5,2 elevado ao cubo, tá? O raio estava aqui. Deixa eu fazer passo a passo, senão vocês podem se confundir, né? Dividido por 5,2 elevado ao cubo. Tá dividindo, passo para o outro lado multiplicando. T ao quadrado igual 5,2 ao cubo. Por quê? Porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Aí então eu vou ter que fazer 5,2 ao cubo. Aí você fala, ô professor, como eu faço? Mete bronca, 5,2 vezes 5,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Mais 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. Aí vai ficar 4, 0, 7, 2. Aí põe duas casas depois da vírgula, 27,04. E assim vai, né, pessoal? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui da nossa aula fazendo isso. Mas aí agora é só fazer, ó, 27,04 vezes 5,2. Dá 140. Então vai dar t ao quadrado igual a 140. Aí, ó, qual raiz perfeita é próxima de 140? Qual raiz perfeita é próxima de 140? Doze. Isso aí, ó. 12 anos terrestres, tá? Essa aqui é a questão do questão 13. Aí tem a questão 14, ó. A questão 14, pessoal, ela é bem parecida, só que em vez de pegar Júpiter, tá pegando Marte, tá? E aí ele quer saber o período. Tem várias coisas que eu posso dar dica aqui, tá, pessoal? A primeira, né? Se vocês verem a aula que eu dou sobre sistema solar, você vai lembrar que o período de Júpiter é 12 anos. O período de Saturno é 29, o período de Marte é 1,8 anos. Tá? Então dá para saber de cabeça, não precisa nem fazer conta, né? Outra, vocês viram que caiu lei da gravitação universal e leis de Kepler, né? E eu tenho um vídeo sobre leis de Kepler e sobre a lei da gravitação universal, tá? Então, tem bastante coisa no canal do Física que vocês podem dar uma relembrada nessas coisas aqui. Beleza. Questão 15. Vamos lá. Vocês estão ouvindo os gritos da minha filha? Ela odeia que cai. A coisa que ela odeia agora, e tá odiando esses tempos, é cair água no olho no banho. Nossa! Isso aí é quando tá lavando a cabeça dela. Ela dá os gritão. Beleza, pessoal, vamos lá. No dia 24 de abril de 2020, o telescópio Hubble completou 30 anos em órbita da Terra. Seu planejamento começou ainda nos anos 70, mas ele foi lançado em 1990. Ao receberem as primeiras imagens, os cientistas ficaram perplexos com a má qualidade das imagens. Após algumas análises, eles descobriram que o Hubble possui uma falha no espelho principal. Os engenheiros da NASA decidiram que os astronautas poderiam capturar o Hubble com um braço robótico do ônibus espacial e, por meio de atividades extraveicular, consertar seu sistema óptico. Depois dos reparos, o Hubble foi colocado de volta à sua órbita original. Essa missão de reparo ao Hubble constituiu em um dos maiores feitos da NASA. Desde então, 4 outras missões de manutenção foram realizadas. Então, os caras mandaram um telescópio e o telescópio foi mal feito, né? No lançamento deu uma pane lá, o espelho se deslocou e aí as imagens ficaram péssimas. Então eles tiveram que mandar os astronautas lá consertar o espelho do Hubble, né?
Então, não sei se vocês estão acompanhando, né? É muito difícil fazer as coisas no espaço, né, pessoal? Imagina, você tem que mandar astronautas de ônibus espacial para ir lá fazer uma manutenção no telescópio. Isso sai caro demais, né? Mas para o Hubble valia a pena porque era o primeiro telescópio espacial, ele era muito grande. Agora estão mandando um novo, né? Não sei se vocês viram no Fantástico, que eles estão no Fantástico não, no Jornal Nacional passou ontem. Se não viram, procurem essa notícia, tá? Do Jornal Nacional. Depois, se vocês me lembrarem no final da live, eu posso até compartilhar o link com vocês aí. E aí, vamos lá. Suponha que para recolocar o Hubble em sua órbita, o braço robótico ele exerceu 1 newton de força. Então a força que ele exerceu foi 1 newton, cujo módulo de direção e sentido foram constantes durante toda a manobra e perpendicular à direção do movimento do ônibus espacial, né? Então o ônibus está para cá, foi para esse sentido aqui. A massa do Hubble é de aproximadamente 10 mil quilos. Então a massa do telescópio é 10 mil quilos. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Calcule a aceleração a qual o Hubble foi submetido e calcule o tempo em segundos gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial a uma distância de 4,5. Então a distância que teve que levar ele 4,5 metros. Eu quero saber quanto tempo levou essa manobra e qual é a aceleração. Suponha que durante a operação manteve o movimento retilíneo uniforme e tinha massa infinita, tá? Ou seja, não aconteceu nada com o ônibus espacial em si. Dica, ele está dando como calcula o tempo através da distância, tá? Eu só preciso da aceleração. Então vamos lá, pessoal. Lei de Newton simples aí, a segunda lei, ó. Massa vezes aceleração. A força que ele aplicou, 1. A massa, 10 mil. E a aceleração é o que eu vou calcular. Fica 1 dividido por 10 mil. 1 dividido por 10 mil. Isso aqui vai dar 10 elevado à quarta. 10 a menos 4 dá 0,4 casas. Tá? 0,001. Esse aí vai ser o valor, né, da aceleração. Beleza, achei a aceleração. Agora é só jogar a aceleração nessa formulazinha e a gente acha o tempo. A distância 4,5 igual meio. A aceleração, que eu achei 0,0001 tempo ao quadrado. 2 passa para lá multiplicando, né? 4,5 vezes 2 dá 9. 0,0001 tempo ao quadrado. O tempo passa dividindo, né? Se eu fazer a divisão, é melhor. Isso aqui é 10 a menos 4, pessoal. Vou colocar em notação científica, vai dar 10 a quarta. Né? O 10 a menos 4 está dividindo, passa para cima, fica positivo. E aí eu faço a raiz, né? Ó, raiz de 9 é 3, raiz de 10 a quarta é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 vezes 3, 300. Então as contas, pessoal, não se importem, tá? As contas você resolve do jeito que você for mais fácil para você. Só estou fazendo aqui para ser rápido para mim, ó. Então, ó, 0,001 e 300 segundos, essa alternativa aqui. Então isso aí é a aplicação das leis de Newton e equações de movimento, tá? Isso aí já é mais física, né? Então ele está dando todos os dados para você fazer a conta. Então é questão, sempre as questões de astronáutica, essa é uma dica importante para a Olimpíada da OBA. Todas as questões de astronáutica, ele vai te falar a fórmula e vai te dar os dados. A questão que vai se complicar é você substituir os dados na fórmula e fazer a conta, tá, pessoal? Então essa vai ser a dificuldade, vocês conseguirem fazer as contas, tá? Mas ele vai te dar todos os dados, então não tem truque, tá? É só você ter calma e paciência que você vai conseguir fazer as questões de astronáutica. É só você prestar atenção nos dados, nas informações que ele está dando no enunciado e fazer as contas certinho, tá bom? Vamos lá. Questão 17. Tá. Aqui tem questão A e B, né? Depois eu copio e colo a B. Olha lá. Questão 17.
Essas questões, como ela tem que dar todas as informações para vocês, elas são um pouco mais longas, tá? Então, demora mais, né, para você conseguir fazer, tá? Então, deixa eu diminuir a imagem. Vou colocar aqui, pronto. A empresa Visiona Tecnologia Espacial SA de São José dos Campos está desenvolvendo um novo satélite, o VCUB, com 10 kg de massa. O principal objetivo dele é obter imagens da superfície terrestre, sensoriamento remoto. Conforme mostrado na figura, o plano de órbita do satélite é perpendicular ao plano equatorial terrestre. Então, ó, o plano equatorial está aqui, ó, ele vai orbitar assim, ó, tá? Ele vai orbitar nessa direção aqui. Beleza? Aí, conforme mostrado na figura, o satélite orbita a 500 km de altitude e seu período orbital é de 1 hora e meia. E ele varre uma faixa de 250 km da superfície da Terra. Então, cada vez que ele passa, ele varre 250 km, é o range dele, né? Ele passa varrendo 250 km, em 1 hora e meia ele varreu a volta toda, né? E aí, como a Terra está girando, cada hora ele vai varrendo uma parte da Terra. Beleza. Suponha que um determinado ponto A fixo sobre a linha do Equador está exatamente no centro da faixa varrida pelo sensor, quando ele cruza o plano do Equador. Considere este instante como sendo t igual a zero. No enunciado da questão foi dado o período do satélite, ou seja, quanto tempo ele demora para completar um giro em torno da Terra. Logo na medida em que o VCUB gira em um plano perpendicular ao plano do Equador, a Terra também gira em torno do seu eixo de rotação. O plano de órbita do VCUB não muda, mas a superfície da Terra gira sob ele, embaixo dele. Né? Então ele está girando aqui, ó, fixo, e a Terra está girando embaixo dele, tá? Assim, ao completar uma órbita e passar novamente pelo plano do Equador, vindo do norte para o sul, então ele está vindo lá de cima para baixo, a câmera do VSUB não estará mais sob o ponto A. Esse já se deslocou junto com a superfície da Terra. Então ele quer saber, calcule a distância h em quilômetros, que indica na figura que ponto o A se afastou da sua posição inicial, quando o VCUB cruzar o plano do Equador novamente. O perímetro da linha do Equador é de aproximadamente 40 mil quilômetros. O período de rotação da Terra é aproximadamente 24 horas, né? Então ele quer saber isso aqui, ó. Qual que vai ser a distância dessa primeira passagem depois de 1 hora e meia? Tá? É isso que ele quer saber. Então eu tenho uma velocidade, né, de rotação do satélite. O satélite dá essa volta em 1 hora e meia. E a Terra, o ponto A, ele dá a volta em 24 horas. Né? Ele está na Terra, ele demora 24 horas para dar uma volta. Tá? Então, depois de 1 hora, quanto que a Terra andou? É mais ou menos essa pergunta. Essa vai ser a distância dele para o ponto A. Né? Só que aí, ó, a distância desse ponto para esse. Né? Aí eu tenho que colocar aqui, ó, né, um pouquinho da metade, né, desse ponto aqui, ó, que é um 125 desse lado mais 125 desse outro. Beleza? Então essa vai ser a conta que a gente vai fazer. É descobrir quanto que a Terra andou, né? Quanto que a Terra andou. Então vamos lá, pessoal. Se eu quero descobrir quanto que a Terra andou, ele está falando, ó, o perímetro, certo? Se é o perímetro, é essa distância toda aqui, ó. Tá? Já está dando a circunferência. Então, o perímetro é qual a velocidade média? Né? Tem dois jeitos de fazer isso, mas ó, velocidade média da Terra vai ser o perímetro sobre o tempo que ela demora, certo? Então vai ser 40 mil dividido pelo tempo que ela demora a fazer isso, que é 24, certo? Aí eu vou achar a velocidade. Agora, se eu quero saber qual que é a distância que ele andou, né, o h, isso aí vai ser assim, ó. Qual é o ΔT do h? A velocidade da Terra é a mesma, não vai mudar. Então vai ser quanto? 40 mil sobre 24.
O h é a distância que ela andou. Qual é o tempo que ela demora para andar? 1,5. Então, se eu faço 40.000 dividido por 24, e se eu fizer essa distância h dividido por 1,5, vai dar o mesmo resultado, que é a própria velocidade de rotação da Terra, tá? Então, por isso que a velocidade média aqui, ó, é a mesma nos dois casos, ó. Um eu usei o perímetro todo dividido pelo tempo total. Na outra eu vou usar 1h30, né? E a distância de 1h30 que eu estou chamando de h, né? Deixa eu fazer de azul. Não, azul também não vai dar certo. Vermelho. Ó, essa aqui é a distância h, ó. Quanto que ele vai demorar para andar essa distância? 1h30. E quanto que ele demora para andar a distância verde? 24 horas. Na distância verde, ele andou 40.000. Quanto que ele andou em 1h30? É isso que eu vou descobrir. É uma regra de 3, tá? E aí, fazendo essa conta aí, ó, 1h30 por 24 vai dar 16. Então, dá 40.000 por 16. Tá? 40.000 por 16... Ó, aqui dá 5, aqui dá 2, 2,5 vezes isso vai dar 2.500. Então, ó, vai dar 2.500, tá? Essa conta aí. Então, 2.500 metros. Aí, como que você responde, né? Lá na questão tá aqui, ó. Aí a gente põe aqui, ó, 2.500 metros. Tá? Beleza, essa aí é uma equaçãozinha, né? De velocidade média, tá, pessoal? É a velocidade média. Aí, ó, a questão B. Indicado na figura anterior, tem a linha ao longo do Equador, né? Que o V e o B deixou de monitorar entre as duas passagens. Então agora eu tenho que calcular quanto que ele deixou de monitorar, né? Por quê? Porque aqui, ó, ele não passou, certo? Porque a Terra andou. Então tem uma faixa aqui. O H foi o que eu descobri. Então, ó, se eu fizer esse pedacinho e esse pedacinho, somar esses dois pedacinhos e tirar do H, eu vou achar a distância D, tá? Que ele está me falando no enunciado. Isso, quilômetros. Desculpa, pessoal, falei metros, né? Quilômetros. Obrigado. Então, ó, quanto que é o H? O H vai ser 2.500. Ó, esse ponto está na metade, certo? Se aqui tem 250, aqui vai ter 125 e desse lado 125, que é 250. Então, menos 250 vai dar a distância D, que é 2.225. É isso? Não. 2.250 quilômetros. Tá? Então é só tirar o range, né, do próprio satélite. Beleza. Vamos limpar aqui a tela. E vamos para a última questão, que é essa daqui, ó. Não, tem mais duas, né? Isso, tem a questão 19 e a 20. Então estamos na questão 17, né? Calma aí. Isso, 17. Ah, não, aqui é a questão C, pessoal. Nossa, calma aí. Tinha a questão C ainda. Ah, vamos lá. Ó, a gente já tem duas informações, né? O H é 2.500, por isso que eu estava confundindo. O H é 2.500, o D é 2.250, né? E aí agora eu preciso achar, ó, calcule quantas voltas serão necessárias para cobrir toda a distância D numa única passagem completa desta constelação. Então vamos lá. Uma das consequências da rotação da Terra é que o V ou seu B volta a cruzar o plano do Equador em 1h30. Ele deixa a distância D sobre a linha do Equador sem monitoramento. A solução proposta a um dos engenheiros da Visiona foi usar uma constelação de VCUBs, como indica na figura. Então eu tenho vários, né? Para cruzar o plano do Equador, outros, de forma que depois do primeiro satélite cruzar o plano do Equador, outro satélite da mesma órbita que o primeiro e logo atrás dele cruze o plano do Equador,
plano do Equador depois de um tempo, cobrindo os próximos 250 e assim sucessivamente, até o VB cruzar o plano novamente. Então serão necessários quantos para cobrir a distância D, certo? Aí é só fazer a continha, né, pessoal? Quantos que eu vou precisar, né? Qual é a faixa da distância D? A faixa da distância D é isso daqui, ó. 2.250. Qual é a leitura, né, do, do satélite? 250. Então, cada satélite lê 250 e eu preciso da faixa D, né, para a leitura. Ou seja, se eu fizer essa divisão, vai dar 9. Então, ó, o H 2.500, 2.250 e 9. Aqui, ó, alternativa do meio aqui, ó, 2.500, 2.250 e o N igual a 9. Beleza? Então, ó, vocês viram que é um pouco mais complicado, mas é na leitura, né, pessoal? Não tem nada de difícil. A primeira, a gente usou velocidade média. A segunda, subtraiu um do outro, né? A gente usou as informações que estavam na figura. E a terceira, você fala, eu quero varrer uma área B. Cada um varre 250, então quantos eu preciso? 9 satélites. Né? Porque quando o nono passar, o 1 já está passando de novo na nova área. Né? E aí vai cobrir a distância total aqui de 2.500. Beleza? Então vamos lá. A 17C a gente já fez, aí vem a 18A, B, C, e aí vem a 19. Isso, né? A última questão. 19. Questão 19. Olha lá. A resolução de um sensor de satélite é definida como a capacidade do sensor possui para discriminar objetos em função do seu tamanho, ou seja, o nível de detalhe que podemos observar os objetos na superfície terrestre. Se um satélite possui resolução espacial de 30 metros, significa que áreas de dimensões menores do que 30 por 30 não poderão ser identificadas. Há satélites de baixa resolução, 50 metros, aplicados em monitoramentos de grandes regiões, como florestas. E há satélites de alta resolução, 0,5, capazes de identificar automóveis e máquinas na superfície da Terra. Faça a parte A e a parte B, a sinal e a alternativa contém os valores corretos do que se pede. Tá? Então é isso que a gente vai procurar. Beleza. O sensor de imagens das câmeras digitais é composto de minúsculos elementos sensíveis à luz, chamados pixels. As imagens a seguir trazem o exemplo de como um mesmo automóvel pode ser visto em diferentes resoluções espaciais. Cada quadradinho de cada uma das imagens corresponde a um pixel. Quanto mais pixels uma imagem tiver, melhor a resolução da imagem. Suponha que a imagem da câmera VCUB é composta por 4.000 por 4.000 pixels, cuja resolução espacial é de 3 metros, ou seja, cada pixel da imagem corresponde a uma área de 3 por 3 na superfície terrestre. Sabendo disso, calcule qual é a área total em quilômetros quadrados representada por cada imagem do VCUB. Então vamos lá, é bastante informação e essas questões é assim, né? Então, ó, suponha que a imagem ela tenha 4.000 por 4.000 pixels, certo? Então, ela tem ao todo 4.000 vezes 4.000. Isso aí vai dar 16 milhões de pixels. Tá? Esse é o total, né? Beleza. Cada um dos pixels, né, é 3 metros, ou seja, cada pixel corresponde a uma imagem de 3 por 3. Ou seja, vai dar 9, né, metros quadrados. Então eu tenho 16 milhões de pixels e cada pixel corresponde a 9 metros quadrados. Qual é a região total que ele vai varrer? É esse 16 milhões vezes 9 metros quadrados. Tá bom, pessoal? Essa é a conta que a gente vai fazer. Então vai dar, vamos fazer isso em notação científica para ficar mais fácil. 16, né? Vezes, aqui vai dar 10 a sexta, tá?
vezes 9. Porque daí é só multiplicar o 16 por 9. 16 por 9 vai dar 9 vezes 6, 54, vai 5, 9 vezes 1, 9, com 5, 14, vezes 10 a sexta. Ou seja, dá 144, 10 a sexta é milhões, né? Milhões de metros quadrados, tá? Então aqui é metros quadrados. Como que eu faço para transformar para quilômetro, pessoal? Eu tenho que botar um K aqui dentro do quadrado, tá? E o K vale 10 a terceira. 10 a terceira ao quadrado vai dar 10 a sexta. Então isso aqui, ó, o milhões de metros quadrados é quilômetros quadrados. Então vai dar 144 quilômetros quadrados. Tudo isso aqui que eu fiz de cabeça é transformação de unidade, tá, pessoal? Vocês têm que tentar lembrar como que funciona. Então, ó, ele varre uma área de 144 quilômetros quadrados, tá? Então, deixa eu só falar como que faz isso, né? O quilômetro quadrado, pessoal, o que é o quilômetro quadrado? O K que vem antes do M, ele é um prefixo. Esse prefixo é um número, é 10 a terceira. Metros, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Porque está todo quilômetro ao quadrado. Ou seja, 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta metros quadrados. Ou seja, 10 a sexta metro quadrado equivale ao quilômetro quadrado. Então, por isso que o 10 a sexta aqui, ó, metro quadrado, ele equivale ao quilômetro quadrado. Tá bom? Só para vocês entenderem a transformação de unidade que eu fiz aí. Aí a letra B. Invasores de terras indígenas desmataram em um dia uma área de 90 por 90, quase 1 hectare. Considerando a ausência de nuvens, calcule o número n de pixels que a imagem da área iria ocupar no sensor. É só fazer aí, ó, 90 vezes 90. Isso aqui vai dar 8.100 metros quadrados, certo? Calma aí, deixa eu pensar. Ele quer saber o número de pixels, né? Cada pixel, pessoal, tem 9 metros quadrados. É só dividir por 9. Dividido por 9 metros quadrados. Aí eu vou ter 900 pixels. Não, calma aí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Eu acho que eu fiz certa a conta. Isso, tá certo. Olha lá. Então a nossa primeira deu 144 e a segunda deu 900 pixels, né? É essa alternativa aqui, ó. Por uma hora eu buguei, achei que era 9. Ó, essa alternativa aqui, ó. 144 e 900 pixels. Beleza, pessoal? Com isso a gente finalizou, né, a OBA de 2020, tá bom? Eu vou finalizar só o vídeo, tá, pessoal que está em live? Então vou agradecer aqui. Obrigado por ter visto o vídeo e continue estudando aí, pessoal. Tem as outras correções aqui no Física E. É só ir na playlist da OBA. Você vai encontrar vídeos relacionados à OBA e todas as avaliações dos anos de 2017 e 2016 já feitas. Eu pretendo fazer em live a de 2019 e a de 2018. Então fiquem ligados aí, se inscrevam no canal da Twitch e aqui no canal do YouTube Física é só buscar twitch.tv/físicae e youtube.com/físicae. Se inscreva aqui no canal, deixa o like se você gostou. Valeu! Beleza, pessoal, eu vou